Porque o sistema imunológico, Davizinho, está ligado com uma parte do cérebro que chama sistema límbico. Ele é o sistema das emoções. E é ele que deixa o bebê feliz e tranquilo. Então, o carinho, o colo do pai, da mãe, é muito importante para o bebê, tá? Então, não é só a vacina que vai fazer o sistema imunológico dele ser forte, legal. Então, ele pode ir para a piscina antes. Olá, famílias! Tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um curso da plataforma que transforma crianças em tubarões. Esse é o 9º curso do TubaGo e a professora convidada é a Sandra Rossi Madorno, uma autoridade mundial em natação para bebês. A Sandra é palestrante internacional e tem mais de 30 anos de experiência. Ela é diretora do INAT e do Congresso Brasileiro de Natação Infantil. Nesse curso, a Sandra vai compartilhar conselhos valiosos para mamães e papais sobre natação para bebês. E no final do curso, você vai receber um certificado personalizado assinado pela Sandra. Preste muita atenção, porque esse curso salva vidas. Na aula 1, a Sandra vai explicar qual é a idade recomendada para iniciar a natação para bebês. Aula 2, como identificar uma boa escola de natação. Aula 3, como avaliar se o profissional é bem preparado para lidar com bebês e crianças. Aula 4, como lidar com situações normais da vida de um bebê e nas aulas de natação. Aula 5, o que esperar da natação para bebês? O que é desenvolvido na aula e como isso interfere na vida de um bebê. Então, bora para a aula 1. Sandra, seja muito bem-vinda. Sandra, uma dúvida muito comum dos pais. Qual a idade que pode se iniciar a natação para bebês? Ótima pergunta, Davizão. Então vamos lá, hein? Assim, muitos profissionais começam a natação assim que o bebê nasce, né? Prematuro, tá? Eu não me oponho de jeito nenhum a isso, pode ser feito esse trabalho, mas é muito importante que essa água, Davi, seja super bem tratada da piscina, tá? E principalmente a temperatura dela também para receber esse bebê tão novinho. Eu, particularmente, prefiro com 3 meses, tá? Por que começar com 3 meses? Porque até o 3º mês, o bebê ainda não fortaleceu a região cervical, o pescocinho, né? Ele não sustenta essa cabeça. Então, é mais confortável, tanto para o bebê, ao professor manusear, quanto para a criança também, na hora que a gente vai fazer as atividades. Então, até o 3º mês, eu acho que esse banho pode ser feito em casa. E a gente vai trabalhar as mesmas coisas que estaria trabalhando na piscina, no banho com essa criança. Então, ou seja, então vamos lá, a gente vai fazer um banho aqui, tá bom, Davi? Então, vamos ver, hein? Então, ó, esse era quando você era bebê, tá bom? Então, o que a gente faz nesse banho? O bebê adora no banho essa posiçãozinha. Então, a gente vai segurar o bebê nesta posição, né? Quando ele tá lá na banheira, pequenininho. A perninha a gente encolhe, por quê? Porque é a posição que ele ficava dentro da barriga da mamãe, tá? É a posição que você ficava, tá bom? Na barriga da mamãe. Então, o que a gente faz? Quando a gente joga a aguinha na cabeça do bebê, esse bebê vai bloquear a respiração, tá? Ele vai parar de respirar, ele vai fazer... Então, esse pouquinho desse bloqueio seria a mesma coisa que a gente estivesse mergulhando esse bebê na piscina. Então, essa imersão que está sendo feita com esse bebê antes de 3 meses na piscina, a gente pode substituir no banho. Vai manter esse reflexo da respiração dele, né? Que é o que ele tinha, que ele tem a partir do momento que ele nasce, né? Que a gente fala reflexo respiratório, tá? Então, quando eu mergulho, ele faz esse reflexo. Quando eu jogo essa aguinha na cabeça, ele também vai fazer esse reflexo. Então, a gente pode continuar trabalhando isso no banho. Outra posição que é bem legal a gente trabalhar no banho, e que muitos papais têm medo, é de colocar a orelhinha do bebê na água. Mas dentro do ouvidinho, a gente tem a membrana timpânica, que é o que protege o ouvido do bebê. É a mesma coisa que no banho. Quando a gente está no banho, a água entra no ouvido e sai, não é assim? Então, no banho vai ser a mesma coisa na banheira. Então, a gente vai deitar a cabecinha desse bebê com a água nessa altura, né, encostando a cabecinha dele na banheira, a mesma coisa, o bumbum dele encosta na banheira, no fundo da banheira. E é importante até os 3 meses, esse bracinho do bebê está fechado, Davi. Por quê?
Porque ele tem chama reflexo de Moro, que o bebê abre o bracinho e ele dá uma sensação de susto e ele começa a chorar. E aí alguns pais acham que ele não está gostando do banho. E não é isso, é porque esse reflexo está sendo ativado e aí parece que esse bebê não está gostando do banho. Se a gente mantém o bracinho dele fechado, ele vai ficar tranquilo. E outra alternativa para ficar mais fácil para os pais, no banho, é colocar uma toalhinha em cima dos braços dele, na banheira. Então esse bracinho vai ficar fechadinho, esse bebê fica tranquilo na banheira, todo deitadinho, né? E por que essa posição é importante, a gente continuar no banho nessa idade, Davi? Porque assim, quando for mais velho, né, mais tarde, que ele estiver lá com 2 aninhos, 2 anos e meio, ele vai continuar gostando de fazer a posição de costas, a flutuação dorsal. Então isso facilita todo o processo para a sobrevivência dele depois. Né? A gente não pula na piscina mais tarde e não faz a estrelinha lá? Certo? Então, aí isso vai facilitar esse processo. Então, o quanto antes, quanto mais cedo, os pais continuam isso no banho, o bebê fica tranquilo. A partir do 6º mês, o bebê começa a sentar, e aí ele não gosta mais de ficar nessa posição. Então, por isso que é importante, né, desde que ele nasce, continuar nessa posição. Muitos pais já vão para o banho no chuveiro. É legal? É, mas tem que fazer essa posição também, porque senão ele não vai gostar mais depois dessa posição, tá? Então, é importante trabalhar essa posição no banho, como a gente falou, a posição de frente, que trabalha o reflexo respiratório, né? E alguns pais, Davi, só colocam os bebês depois de 6 meses, porque alguns pediatras, né, e algumas pessoas falam que é por causa das vacinas. Mas as vacinas são super importantes, os bebês têm que tomar, né? Só que não é só a vacina que é importante para o sistema imunológico do bebê. O sono, a alimentação, o carinho dos pais é muito importante para a criança trabalhar o sistema imunológico dela. Por quê? Porque o sistema imunológico, Davizinho, está ligado com uma parte do cérebro que chama sistema límbico. Ele é o sistema das emoções e é ele que deixa o bebê feliz e tranquilo. Então, o carinho, o colo do pai, da mãe, é muito importante para o bebê, tá? Então, não é só a vacina que vai fazer o sistema imunológico dele ser forte, legal. Então, ele pode ir para a piscina antes, tá? Porque ele, quando ele nasce, ele vem com rico do sistema imunológico da mamãe dele também. E aí ele vai ter a amamentação no seio, que é super importante, né? Quando não pode, os pais têm algum problema, aí vai entrar com a complementação, mas o seio é muito importante para o bebê, além do contato afetivo, a questão também do sistema imunológico do bebê. Tá bom? Então, foi explicado legal? Foi. Ah, então tá bom. Muito bom! Eu comecei a nadar com 7 meses e nunca parei mais. A natação é a primeira escola da criança. Então, responde o quiz e bora para a aula 2.